Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente está se encontrando aqui, né, para tentar trabalhar o nosso novo projeto aí, Seja para o Enseja, desenvolvendo com vocês aqui algumas questões de resolução, né, de provas antigas, de edições já passadas do Enseja, tentando contemplar assuntos que são bem relevantes na aplicação dessas provas, tá? Então, material de apoio, um novo projeto aí, com essa intenção de trabalhar esse material de apoio com vocês, com a resolução dessas questões. E aí hoje a gente vai começar a trabalhar a atividade, né, referente ao módulo 2 de matemática do ensino médio, tá? Lembrar que nosso projeto seja Adelino Alcântara Filho, me chamo professor Macoy de Souza, então vamos verificar quais são os assuntos que a gente vai abordar hoje nas atividades. Então, o primeiro assunto que a gente vai trabalhar, números decimais. Então, a gente vai tentar trabalhar algumas operações básicas aí com os números decimais, tá? Depois a gente vai trabalhar uma parte de matemática financeira, sendo ela tanto aplicada à parte de porcentagens, quanto à parte de aplicação de juros simples e juros compostos. Então, vamos lá, mãos à obra, né? Lembrando que vocês estão com o material em mãos, as atividades em mãos. Essas questões que vão ser resolvidas com vocês é do próprio material, e aí vocês se encarregam de resolver as próximas questões. Qualquer dúvida, nos procurem na escola presencialmente. Então, iniciando os trabalhos, a gente tem aí a primeira questão, uma questão que foi aplicada no Enseja de 2017 e que dizia o seguinte, né? A safra de grãos no Brasil, no ano de 2013, atingiu 185,7 milhões de toneladas, resultado superior à safra de 2012, que foi de 161,9 milhões de toneladas. Segundo o levantamento sistemático da produção agrícola LSPA. A questão quer saber em quantos milhões de toneladas a produção de grãos no ano de 2013 superou a do ano de 2012. Então, a gente tem uma tabelinha, né, que trabalha justamente a identificação desses valores. Só vou fazer uma correção que eu observei aqui agora. Na verdade, ele fala que no ano de 2013, isso aqui então é 2013, tá? Ó, a produção foi de 185,7 milhões de toneladas. E no ano de 2012, então aqui é um 2, né? De 161,9 milhões de toneladas. A questão quer saber da gente qual é, em milhões de toneladas, a diferença entre os dois anos, né? Então, a gente vai trabalhar a diferença do ano de 2013 com o ano de 2012. Então, o que a gente quer relacionar dentro desse material é uma diferença entre dois números decimais, de 185,7 menos 161,9, tá ok? Então, vamos lá tentar realizar essa diferença entre esses dois elementos de forma padrão, né? A diferença entre esses dois números decimais, para a gente desenvolver, segue aquela regrinha de vírgula abaixo de vírgula. A mesma regrinha que a gente usa para as somas e para a diferença, tá bom? Então vamos lá realizar essa diferença para a gente ver como é que se trabalha então a relação desses números. Lembrar que a diferença entre dois números que trabalham representações decimais vão depender sempre da ordem da diferença de cima para baixo, tá? Então a gente está retirando dos elementos superiores os elementos que ficam na parte inferior. Então, bora lá tentar trabalhar a diferença que a gente vai realizar também da direita para a esquerda. Então, trabalhando sempre das menores casas. Então, inicialmente, eu vou retirar de 7, 9 unidades. É impossível a gente retirar de 7, 9 unidades, já que 7 é um número menor. Então, o que é que a gente faz? A gente pede 1 emprestado ao 5, que se transforma em 4 unidades, né? E esse 1 vem para a casa dos decimais.
transformando esse número em 17. Então, ficam 17 menos 9. Aí sim, dá para a gente trabalhar, que vai me dar 8 unidades. Vírgula abaixo de vírgula, e continuando a diferença. Agora eu tenho 4 menos 1, que me dá 3 unidades. 8 menos 6, que me dão 2 dezenas. E 1 menos 1, que vai me dar 0 centenas. Então, o número que me resta na diferença, 23,8. Então, a diferença de produção do ano de 2013, que era de 185,7 milhões de toneladas, menos o ano de 2012, que é de 161,9 milhões, foi de 23,8 milhões de toneladas. Então, o item B. Então, uma questão bem simples que trabalhava somente operação com decimais. A questão 2, também aplicada no ensejo de 2017, já fala o seguinte para a gente, né? Vamos tentar entender ela. Questão um pouco mais ampla, mas não tão difícil também de se entender. Fala que para a produção de um produto de massa de 1,5 kg, uma indústria utiliza 0,5, que é meio, né, quilograma da matéria-prima A, e 1,0, que é 1 quilograma da matéria-prima B. O preço de custo por quilo é de R$ 15 para a matéria-prima A e R$ 4,50 para a matéria-prima B. O valor de venda desse produto é calculado acrescentando-se 50% ao valor do custo total dessas duas matérias-primas juntas. A partir do próximo mês, o preço de custo por quilograma da matéria-prima A vai sofrer um aumento de R$ 6. Entretanto, deseja-se manter a mesma composição na produção e o mesmo valor de venda do produto. Para isso, a indústria analisa que necessitará reduzir o percentual de acréscimos aplicados sobre o valor de custo para calcular, então, seu valor de venda. Para entender ou para atender a essas condições, um novo percentual aplicado sobre o valor de custo deverá ser de quanto? Então, vamos lá, tentar desenvolver aqui nosso raciocínio, né? A questão está me dizendo o seguinte: inicialmente eu verifico que o produto que a gente está trabalhando é um produto com duas matérias-primas, a soma de uma matéria-prima A com a matéria-prima B. E a soma dessas duas matérias-primas nos remete a 1,5 kg desse produto. Lembrando que a matéria-prima A pega somente meio quilo e a matéria-prima B absorve 1 quilo. Perfeito. E ela me fala dos valores de custo de cada uma das matérias-primas. A matéria-prima A tem um custo de R$ 15 por quilo, só que eu estou trabalhando somente com meio quilo da matéria-prima A. Então, eu trabalho com a metade de 15, que é R$ 7,50. Já a matéria-prima B trabalha realmente com 1 quilo e ele me fala que o quilo custa R$ 4,50. Então, a gente vai pagar R$ 4,50 pela matéria-prima B. Somando as duas, já que é a matéria-prima total, ou melhor, produto final é a soma das matérias-primas, eu somei as duas, tá? Então, a gente já viu aí, né, como é que se soma 7,50 com 4,50, já que são dois números decimais, vírgula abaixo de vírgula, né, gente? Efetuando a soma, eu vou ter 0 mais 0, dá 0. 5 mais 5 dá 10, vírgula abaixo de vírgula, vai 1. 1 e 7, 8, 8 e 4. Então, me deu R$ 12 o valor desse produto antes da correção da matéria-prima A. Só que ele falou que o valor de venda desse produto seria o valor de custo, que a gente encontrou de R$ 12, mais 50%. 50%, a gente lembra aí em cálculos anteriores que é a metade do valor, não é isso? Então, olha só, se o produto teve um custo de R$ 12 e a gente vai somar 50% de 12, lembrar que 50% é a metade do valor, então a metade do 12 é R$ 6. E eu somei 12 mais R$ 6, isso quer dizer que o produto deverá ser vendido por 18. Perfeito. Lembrando que o valor dessa venda do produto foi antes da correção da matéria-prima A. Então vamos lá, olha o que aconteceu. Após a correção, após o aumento da matéria-prima A, porque aqui a gente vai acrescentar valores a essa matéria-prima A.
A questão me fala que a matéria-prima A, ela teve um aumento de R$ 6 em seu valor por quilo. Se custava 15, somei mais 6, quer dizer que passou a custar R$ 21 o quilograma da matéria-prima A. Então, vamos lá para a nova tabela de custo após a correção do produto A, da matéria-prima A. Lembra que a gente só trabalha meio quilo da matéria-prima A. Como 1 quilo custa 21, meio quilo me custou 10,50, que é a metade. O produto B continua com a mesma composição, então 1 quilo a 4,50, continuo pagando 4,50 pela matéria-prima B. Então, de novo, no total, quando eu somar 10,50 com 4,50, usando novamente a mesma lógica da soma dos números decimais, 10,50 mais 4,50, vírgula abaixo de vírgula, então 0 mais 0 dá 0, 5 mais 5 dá 10, vírgula abaixo de vírgula vai 1, 1 com 4 dá 5 e baixo 1. Então quer dizer que a gente vai pagar R$ 15 agora pelo produto, após a correção, tá bom? Então olha só, o valor de venda, ele disse que o valor de venda deveria se manter o mesmo, então a gente tem que continuar vendendo o produto por quanto? Por 18, né? Que foi o primeiro valor que a gente encontrou. Só que o custo agora foi 15. Então, quer dizer que ele vai aumentar a esse valor de custo apenas R$ 3 para chegar ao valor de 18. Então, a questão quer saber o seguinte, qual é a porcentagem desses R$ 3 que foram aplicados acima do valor que a gente tinha anteriormente. Então, são R$ 3 equivalentes a 20% de 15. Ah, como é que eu sei fazer esse cálculo, professor? Vamos lá. A gente vai lembrar que o valor anterior era de R$ 15. Então, se esse era o valor total, isso quer dizer que a gente está pagando 100% de um produto. Só que o valor que eu quero saber da porcentagem é de R$ 3. E isso vai me valer o quê? Um X, que é a porcentagem que a gente quer encontrar. Como é que a gente trabalha uma relação de regra de 3 diretamente proporcional? Multiplicando o meio pelos extremos, né? Então, ela vai a gente fazer 15 vezes x, dá 15x. E 3 vezes 100. Então, eu tenho que meu x vai ser igual. 3 vezes 100 é 300, gente, né? Só que esse 15 que estava multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo. E se eu dividir 30 por 15, 30 unidades por 15 vai me restar 2 aqui em cima. Como a gente teve um zero que não foi trabalhado, isso me diz que x equivale a 20. E como a unidade que a gente estava procurando é de porcentagem, isso me diz que é 20%. Então, a gente tem como item C o item correto da questão 2. Então, a ideia dessa questão foi justamente trabalhar o desenvolvimento tanto das aplicações de multiplicação, de soma com números decimais, e o primeiro contato com a busca de uma porcentagem usando uma regra de 3. Vamos lá terminar na questãozinha 3, questão também aplicada no INSET de 2017, que nos dizia o seguinte: no planejamento de uma viagem entre duas cidades, foram avaliados dois distintos trajetos, dois caminhos diferentes. E as opções estudadas envolvem a distância total a ser percorrida, mais o custo com pedágio nos respectivos trajetos. Pedágio é um valor que se paga, né, para a gente poder trafegar em uma determinada região, que geralmente é administrada por órgãos privados, tá? Então, me disse que o trajeto A tinha uma distância total de 660 quilômetros de distância, com um pedágio de R$ 22. O trajeto B tinha uma distância total de 200 quilômetros, mas com um custo de pedágio de R$ 5,80. Fala que um carro a ser utilizado nessa viagem faz 10 quilômetros por litro. E o preço do combustível utilizado sempre igual a R$ 3 por litro. Ah, meu Deus, o desejo da gente, um combustível a esse valor, né? Então, o preço que ele pagava era R$ 3 por litro. Ele quer saber a diferença positiva entre os custos das viagens, segundo o planejamento apresentado, referente aos dois trajetos que foram colocados. Então, vamos lá começar a verificar o que é que a gente tem. Ele fala que a compra do combustível está custando R$ 3 o litro.
e que esse veículo utilizado na viagem faz 10 quilômetros por litro. Então, o que que a gente fez? Eu vou dividir esse meu combustível, que são R$ 3, na verdade, o preço do combustível, que são R$ 3, né? A gente vai dividir por 10, porque são 10 quilômetros que a gente quer percorrer. Então, a gente vai fazer essa divisão de R$ 3 por 10, para poder entender que eu pago 30 centavos por quilômetro percorrido. Então, a gente está trabalhando R$ 3 dividido por 10 quilômetros. Isso vai me dar 30 centavos por cada quilômetro. Então, já sei que eu vou gastar 30 centavos por quilômetro percorrido. Então, vamos fazer as comparações. Olha o trajeto A, como é que acontece com ele. Eu vou pagar 30 centavos para cada quilômetro percorrido. Só que no trajeto A, eu percorro 160 quilômetros. Então, se eu multiplico 0,3 vezes 60, eu tenho 48. Vamos lá, multiplicar isso. 160 multiplicado por 0,30. Professor, não sei efetuar essa multiplicação. Gente, é bem simples. Não precisa a gente multiplicar termos decimais nesse caso, porque o de cima é múltiplo de 10. Então, o que é que eu posso fazer? A gente pode pegar um dos zeros do 160, que na verdade eu faço uma divisão desse elemento por 10, e isso se torna 16. E esse 10 vai multiplicar o meu número decimal. E 0,3 vezes 10 é 3. Então a gente não precisa mais trabalhar com decimais. Ó. A vírgula anda uma casa para a direita, tá bom? Então a gente vai multiplicar agora 16 por 3. Então 6 vezes 3 dá 18 e vai 1. E 3 vezes 1, 3 com 1, 48. Então, perfeito. Está dizendo que no trajeto A, eu vou pagar 30 centavos por cada quilômetro. E se eu vou percorrer 160 quilômetros, eu vou pagar R$ 48 de combustível. Só que eu também pago R$ 22 de pedágio. Então, quer dizer que o custo total do trajeto A é de 48 mais 22, que me deu um total de R$ 70 para poder percorrer o trajeto A. Vamos fazer a mesma análise no trajeto B. Agora, 30 centavos vezes o percurso de 200 quilômetros. Então, usando a mesma lógica, olha lá, vamos lá, eu tenho 200 multiplicado por 30 centavos, professor. De novo, gente, eu vou pegar um dos zeros do carinha de cima, vai se transformar em 20, e esse zero, que é um múltiplo de 10, vai multiplicar o 0,3, que se transforma em 3. Então, eu vou ter 20 vezes 3, que me dá 60. Então, quer dizer que eu pago R$ 60 de combustível no trajeto B. Só que tem o custo do pedágio. Só que bem menor. 60 mais 5,80 me deu, então, um valor de R$ 65,80. Ele quer que a gente calcule a diferença entre esses dois percursos. Então, basta trabalhar, né? R$ 70. Vamos lá, lembrar da diferença que a gente realizou. Vírgula abaixo de vírgula. Então, 70 menos 65,80. Então, vamos lá, 65,80. Então, se a gente faz a diferença entre esses dois números, de novo, vírgula abaixo de vírgula, lembrem da expressão lá que a gente pede um emprestado, tá? Então, quando vocês concluírem essa diferença, vai me dar R$ 4,20.